Alexandre, o governador do estado, Jorginho Melo, né, muito diligente e preocupado com as finanças públicas estaduais, nos solicitou, justamente como você falou, esse levantamento das contas a partir do ano 2023. Primeiro nós da Secretaria da Fazenda e depois o Grupo Gestor de Governo como um todo, né, nós nos debruçamos nesses números a partir do início da nossa gestão, né, nos últimos 20 ou 25 dias. Primeiro, nós, como grandes executivos que somos, né, e depois também olhando a boa técnica desse tipo de trabalho, a gente olhou para frente, variáveis e informações sobre a questão, naturalmente, da economia nacional e global, e por outro lado nós também olhamos não apenas então somente a fotografia, né, da virada de 2022 para 2023, como também o filme, né, da gestão do estado de Santa Catarina nos últimos 10 anos. Isso trouxe duas tendências muito claras para a gente dentro desse período. 2013 até 2019, a linha de tendências de receita e de despesa, ela era uma, e em 2020, 21 e 22 era completamente diferente com o advento da pandemia. Isso mostrou para a gente claramente que receitas extraordinárias na casa dos 6 bilhões de reais aconteceram no estado nos últimos 3 anos, o que naturalmente melhoraram, né, a gestão dos recursos públicos. De outro lado, despesas foram feitas bastante grandes, eu cito aqui como exemplo a folha de pagamento e também as transferências a municípios, e aí quando a gente projeta isso para frente a partir de 2023, nós temos os sintomas macroeconômicos mostrando que as receitas não vão ser como tinha sido imaginado. E isso traz naturalmente um desequilíbrio entre a receita que a gente vai ter e a despesa que já está contratada. Então, a figura, né, a linguagem que a gente enxerga, a fotografia que a gente enxerga do caixa, ela é muito mais complexa do que aquilo que a gente vinha tendo como informações preliminares. Secretário, muitas obras que já tiveram início, elas são motivo de preocupação hoje justamente por esse ajuste de contas, talvez a gente possa usar esse termo. O que a gente pode esperar para o sul do estado, por exemplo, os prefeitos que estão preocupados com recursos do Plano 1000, por exemplo? Olha, esse desafio todo que a gente está enxergando na gestão do Caixa, né, o governador Jorginho Melo liderando toda a equipe de governo, nós vamos procurar sempre entendê-lo como a transformação em grandes oportunidades. Eu tenho certeza que com inteligência, habilidade, juntamente com a sociedade civil organizada, com os prefeitos, com os segmentos produtivos, a gente vai achar caminhos, né, para transformar isso em algo melhor e fazer com que Santa Catarina possa continuar evoluindo nesse processo. Especificamente sobre as transferências, né, foi um item específico da lógica de despesas que nós avaliamos nesses últimos anos e claramente, né, nós temos compromissos assumidos, não temos os recursos disponíveis tanto na LOA quanto na programação financeira para o cumprimento deles na sua totalidade, mas o governador nos determinou de uma forma bastante objetiva. Primeira coisa, né, vamos separar obras já iniciadas, elas terão uma caracterização, obras não iniciadas terão outra caracterização, e nós também vamos levar em conta, né, as recomendações feitas pelo controle externo, Tribunal de Contas e Ministério Público, né, que definem que a metodologia hoje utilizada para esse tipo de transferência está sendo questionada e precisa ser melhor administrada, digamos assim, né? Então, são essas 3 frentes que nós estamos olhando, mas eu posso tranquilizar aos nossos colegas e prefeitos do sul do estado que, especialmente para as obras já iniciadas, elas terão continuidade, isso é uma prerrogativa necessária por parte do próprio Poder Executivo, né? Obviamente que, na medida em que a gente terminar os estudos, né, todos esses alertas e todos essas programações serão mostradas a todo mundo. Santa Catarina é um estado próspero, né? A gente teve o problema da Covid enfrentado pelo Brasil inteiro, mas isso, como o senhor mesmo disse, traz também alguns recursos na área da saúde, por exemplo, que com o fim da pandemia a gente também tem uma mudança nessa característica. O que o senhor espera, né, para esse ano, além disso que vocês fizeram do levantamento, mas da situação de fato do estado de Santa Catarina com relação a receitas, a impostos, a folha de pagamento também? Basicamente, em relação à receita tributária, né, aqui no estado de Santa Catarina, ela vem crescendo por esforço fiscal na casa de 1,4 bilhão ao longo dos últimos 10 anos, né? Isso ano a ano. Em 2021 e 2022 teve um crescimento muito maior,
na casa dos 5 bilhões em 2021 e dos 7 bilhões em 2022, mas muito baseado no crescimento econômico, macroeconômico. Eu estou falando aqui do fator inflacionário e também do crescimento de PIB. Para 2023, a gente não vê isso, pelo menos os dados atuais, agora de janeiro, nós devemos ter uma inflação mais baixa, nós devemos ter um crescimento de PIB mais baixo, então do ponto de vista tributário, nosso crescimento não deve ser tão relevante. Isso também mexe nas transferências do governo federal, por exemplo, o FPE, ele está muito vinculado à macroeconomia, né? E, como você bem colocou, né, os fatores externos, digamos assim, das transferências feitas do governo para a pandemia também não devem acontecer mais. Igualmente, o não pagamento de dívida, né? Então, a gente deve voltar a ter, a partir de 2023, aquele mesmo cenário econômico que a gente tinha na série histórica de 2013 a 2019. Por isso, naturalmente, a linha de despesas, ela deve ser também ajustada a esse processo, né? E a gente vê naturalmente uma complexidade muito maior na gestão do Estado. Mas, de novo, eu reforço, tudo isso pode ser, né, transformado desafio em oportunidade e nós estamos muito animados com esse processo, né? O governo do Estado ele precisa ser um animador, ele precisa mostrar que as coisas têm solução sim, né? Uma vez que dentro do setor público, né, o governo do Estado e o governo do Brasil como um todo é responsável por cerca de 40% do PIB do país, 20% dos empregos e 30% dos salários pagos, né? Mas mais do que isso, é responsável pela animação de todo outro lado, a animação do setor privado, né? Mostrando que com inteligência, com habilidade, né, a gente vai poder vencer mais uma vez esse processo. Vale lembrar sempre que Santa Catarina, né, é um grande estado, né, que tem números e posicionado em rankings, né, bastante diferenciados no Brasil. É um estado de excelência. E isso foi fruto, ou é fruto, né, dos segmentos produtivos existentes, dos trabalhadores existentes, mas mais do que isso, também das gestões que aqui passaram. E todas elas, via de regra, acertaram mais do que erraram. O governador Jorginho Melo, como um estadista que está olhando o estado não só para os próximos 4 anos, como também para os próximos 20, tem essa mesma perspectiva, né? Nós queremos fazer com que Santa Catarina possa ter ainda mais, evoluir ainda mais dentro desse contexto da gestão pública. Secretário, muito obrigada, sucesso na gestão. Eu é que agradeço, né? Deixo aqui mais uma vez o compromisso, né, do governador Jorginho Melo, da vice-governadora Marilisa Bem, de toda a equipe do governo. Nosso objetivo não é outro do que entregar trabalho, dedicação, retidão na condução dos negócios do Estado, mas sobremaneira, lealdade e transparência com a sociedade de Santa Catarina. Obrigado pela oportunidade e viva Santa Catarina.